Então vamos lá. É Então, isso antes de aí. tudo, muito bem-vindos e te agradeço aí aceitar. Eu sei que você está sempre aí com o tempo curtíssimo. Ah, mais ou menos, né? Sempre tem tempo para falar bobagem. Então, o nosso assunto, quer dizer, não sei se vocês sabem, eu não Hum. preciso aqui apresentar o Arno, todo mundo conhece o Arno, né? Ou você quer fazer uma breve apresentação? Bom, eu sou amigo do Malé, aluno do Malé já há muitos anos, né? Comecei como aluno, depois virei amigo. Ele mesmo me chamou de amigo. Eu falei, então se ele chamou, então eu sou amigo mesmo. E ah, sou esposo da Araceli Alcântara. Não sei se vocês conhecem ela. Tenho 6 filhos e faz uns 10 anos que eu comecei algumas iniciativas assim no mercado digital. Então, provavelmente quem me conhece desse meio, né? Também na área de educação, dentro da ideia de expandir e dar voz aos alunos do professor Olavo de Carvalho que tem algo a dizer, né? Que desenvolveram seus próprios trabalhos e tem alguma coisa boa e séria para oferecer para o mercado. Então, a ideia é mais ou menos essa. Nós nos conhecemos, para quem não sabe, né? Tem mais de 20 anos já, né? 22, porque foi 2001, né? 2001. Eu não Né? sei se você, porque 2001 foi a estreia do Lições de Abismo, mas a gente não se conhecia antes do Lições já? Não. Não? Foi na oficina O Ator em Jogo, 2001, lá no porão Isso. da Universidade de Blumenau. Então, essa oficina, Você tinha cabelo, tava igual eu, na verdade. Você tinha quantos lá? 40? sabe, eu tinha 43, Então, 43. então eu tenho Acabei de fazer 46, 60. mais ou menos, É, é, mais ou menos, é. é. E na época, o Arno fazia teatro no Blumenau, né? Dizem, E fez o curso, né? sim. Então, como eu estou agora lançando esse projeto novo aí, de uma Uhum. aula mensal, né? E esse projeto está, na verdade, tem um tema de um curso que eu fiz e nunca deu muito certo porque nunca ninguém entendeu direito o que era a porra do curso. Qual curso? Chama-se Técnicas de Atuação para a Vida Cotidiana, né? Então, a ideia do curso é mesmo falar de algumas técnicas, mas não é só a técnica, de uma compreensão da ação corporal, da ação física, né, Uhum. para a vida humana, como é fundamental e como as pessoas, por nós vivermos numa. As pessoas não têm noção nisso, eu tenho estudado isso muito. Nós vivemos numa atmosfera espiritual, vamos dizer assim, ou numa cosmovisão muito abstrata. Tudo está na nossa cabeça. E as Uhum. pessoas confundem, né, o plano da abstração com a vida concreta, Uhum. né? E a minha experiência como ator e como professor de teatro ao longo de tantos anos me deixou, me ajudou, isso aliado à filosofia, porque teve essa conjunção que é uma coisa muito rara, né? Porque os artistas na modernidade acabaram sendo obrigados, mas eles não fizeram isso na sua maioria, porque não lhes ocorreu simplesmente, né, a estudar, no fundo, estudar metafísica ou filosofia para ter alguma, vamos dizer, visão da realidade mais substancial. Porque na antiguidade, né, até final da Idade Média, a cultura, em geral, dava os princípios metafísicos, né, vamos dizer, a inteligibilidade do universo, e o artista não precisava refletir sobre isso, ele absorvia isso e traduzia na sua obra, né?
Uhum. Com a modernidade, a confusão se estabeleceu. Então, você tem muitos grandes artistas, toda a arte moderna é assim, a grande arte moderna. O Viktor Frankl dizia, né, que a arte moderna ela faz o diagnóstico, mas ela não tem a terapia. Uhum. E é isso mesmo, É, né? Fale, fale. não, eu lembrei agora que você falou isso, eu lembrei de um. Eu não sei onde eu vi isso. Provavelmente em algum documentário que falava sobre o impacto da Primeira Guerra nas artes. E eu acho até que foi uma aula do Flávio Morgenstern, que ele tem um curso sobre a Primeira Guerra muito bom. E numa das aulas, eu acho que foi isso, ele fala Deve ser. essa mudança radical, né? Depois de 4 anos de uma experiência de destruição, assim, nunca antes vista, talvez, né? Em que você teve, por exemplo, você teve na Primeira Guerra, você tinha. Foi a primeira vez que se usou gás, né? Gás mostarda. E o gás mostarda tem um efeito horrível, né? Você fica sufocado, você morre. Esse é um troço bizarro que ninguém nunca tinha visto. E aquela experiência da trincheira, da guerra de trincheiras, onde tinha a terra de ninguém no meio, né? No Man's Land. E que de vez em quando alguém morria ali, enfim. A guerra pavorosa, morreu um monte de gente, Primeira Guerra Mundial. E ela, tipo assim, começa a guerra, o mundo ouvindo música clássica e termina ela ouvindo jazz, né? Termina com a. Se você pegar a pintura também, né? Eu acho que você está no movimento do classicismo, talvez não lembro direito, mas você tem uma intenção artística na pintura de você representar a realidade de algum jeito, né? E aí começa, depois da Primeira Guerra, as tentativas dos artistas de descreverem a experiência destruidora da Primeira Guerra, né? Sim, E é interessante, Malé, porque eu acho que ali pela primeira vez eu comecei a entender também um pouco os artistas mais modernos, porque a gente fica, né, criticando, 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 e tá certo, né? Enfim, muita porcaria aí, né? Não há sim. dúvida. Mas a tentativa deles transmitirem a experiência da destruição, né, da Primeira Guerra Sim. foi muito marcante, assim. Então, talvez ali, eu não conheço muito história da arte como você, mas talvez ali tenha sido um germe de uma tentativa de reler o mundo. Veja, você sai de uma ordem e entra num caos absoluto, onde todo mundo morre, se Sim, fode, né? Isso aqui, aí sim, você começa a sim, perguntar sobre as bases metafísicas, né, né, da nossa existência. sim, O que sim, é o mundo? O que é o homem? Isso não é aquilo que a gente pensava. É uma coisa horrível, né? É um troço bizarro. sim, Como é que a gente mostra isso na arte, né? E toda essa desconjunção da arte moderna de, sei lá, você pega Picasso, você tem três perspectivas, três dimensões numa só. Essa tentativa de torcer a realidade e, né, de algum modo é um reflexo dessa experiência destruidora da Primeira Guerra. Eu achei interessante sim. esse negócio aí. E a Me falta de veio quando sentido você falou. também, né? Quer dizer, não havia mais. Eu acho que é o Olavo que fala sobre isso em alguma aula, em que, se você pegar as guerras anteriores, se vê que isso já começa, a maquinaria da guerra é anterior, né? Mas Sim. na Primeira Guerra já era monstruosa, né? Você não É um tinha. encontro, né, de tecnologia. Você tem cavalo no campo de batalha e você tem os primeiros aviões. Ele foi usado na Primeira Guerra, uma coisa assim, um encontro, Sim, uma coisa bizarra, né? sim, e não havia mais o confronto homem a homem, né? Então Não. não havia histórias. Dizem que os caras voltavam da Primeira Guerra mudos. Eles não tinham nada para contar. Porque imagina, cai uma bomba e você perde a perna. Acabou, Não tem né? história nenhuma, né? Não tem uma narrativa, tem simplesmente um acontecimento fragmentado. Uhum. Fora essa ideia mesmo, eu nunca tinha pensado nisso, né? Da explosão dos corpos, né? Da fragmentação, como isso vai Aí para a tela, né? e você testemunha isso, né? O teu dia a dia durante alguns anos é ver corpos despedaçados e gente morrendo de Sim, formas sim, horríveis. sim. E tudo isso, né? Quer dizer, e a maioria dos soldados ali sem nem entenderem por que que eles estavam ali.
né? Porque era a própria Porra, diplomacia, o um próprio discurso. austríaco, filha da puta, morreu lá na puta que pariu por causa de porra de um eslavo, né? Sim. É incrível. Mas isso, enfim, o que eu tenho pensado, que eu tenho pego é um pouco paralelo a isso. Claro que isso aqui é uma consequência já disso aí, né? Uhum. Que é o surgimento. Eu venho estudando nos últimos meses aí a obra de alguns canadenses que começou com, pelo menos estourou publicamente com a obra do Marshall McLuhan, aquele, né, Sim. sobre, não conhece? Não, não. Não foi. Ele é aquele cara, é o cara que criou a famosa frase, o meio é a mensagem, Ah, né? você está falando, você está estudando canadenses na área de Na arte, área história da da, arte e cultura, de crítica cultural, mais qual da que é a área? cultura, mais da linguagem, da história cultural, né? A Ah, ideia de que a invenção da imprensa, particularmente, né, ela começou a colocar. Eu até estava aqui, eu peguei até um dado aqui de um outro livro, de um cara chamado Postman, Neil Postman. Ele diz aqui, ó, que 50 anos depois que a imprensa foi inventada, mais de 8 milhões de livros tinham sido impressos. E aí tinha isso é livros mais livro do que a história da humanidade inteira do até que a hoje, né? história da humanidade até então. Ah, É porque os livros eram manuscritos, como você sabe. Então, fazer uma cópia de um livro, sim. né? Então, olha, e aí tinha livros, ele diz aqui, sobre direito, agricultura, política, exploração, metalurgia, botânica, linguística, pediatria e até sobre boas maneiras. Então, houve uma explosão de informações mentais abstratas, Perfeito, perfeito, tá perfeito, entendendo? perfeito. Enorme ali, e isso nunca mais parou. A empresa foi, é 1400, me lembra, 1500. 1500, acho que é final do século Mas XV. não é à toa que é ali que o Descartes entra na jogada, né? Não só o Descartes, como logo depois Newton, Depois Newton e Voltaire Galileu, espalha a merda do Newton para todo mundo. e aí surge também a escolarização, que também é baseada em textos impressos, de maneira que a nossa inteligência, vamos dizer, na verdade não é a inteligência, a nossa mente começou a receber uma quantidade enorme de informações desconectadas. Uhum. E isso só cresceu de lá para cá. Né? De maneira que então agora com a internet, né, com o Instagram, enfim, a quantidade de informações que a gente recebe desencontradas, contraditórias, né, é absurda, né? É E isso, muito bizarro porque a experiência da mídia social, pulando de lá 1400 para cá, né? Depois a gente pode voltar. Até tem um livro que eu quero te mostrar, ver se você já leu, conhece, que eu estou lendo sobre a história das ideias contemporâneas. É, a experiência da mídia social, do consumo da mídia social, Malé, não sei se você tem a mesma leitura, ela não é só um problema, e é claro que é um problema do conteúdo mesmo que tem por aí e que o algoritmo vai meio que espelhar quem você é, né? Se você começa a seguir, sim, né, meninas de 15 anos dançando de biquíni, você só vai ver isso, né? Porque sim, tem tanta coisa, o algoritmo precisa entender quem você é, então não é a culpa não é do algoritmo, é sua, né? Né? Obviamente. Mas mesmo isso, veja, você tem uma experiência sempre dessa timeline que tem esse nome, e se a gente for ser mais chato, né? A timeline não é um nome apropriado para a timeline do Instagram, por exemplo, do Twitter, porque você tem uma emulação de uma timeline, que é uma continuidade, mas, no entanto, você está sempre interrompendo a sua, vamos dizer, a fruição ou né, o consumo daqueles conteúdos com conteúdos absolutamente desconexos entre si, né? Então sim, você vê 2 segundos, para,
Aí os próximos 2 segundos não são do mesmo assunto, é outra coisa. Para, para, e aí você vai. Ou seja, você tem uma. Eu acho que isso cria um ritmo interior de descontinuidade. De forma Sim, que, de forma que no longo prazo, isso cresce um efeito de perda do senso de unidade das coisas. E o sim, senso, e o sim, senso, perfeito? E o senso de unidade das coisas é algo que a arte te dá e é algo que o teatro me ensinou. sim, E a sim, gente, né? Isso é um assunto muito interessante, mas eu particularmente, Malé, vejo como o problema das redes sociais mais isso, que é um problema da forma de consumo do que um problema do conteúdo consumido. sim, sim. É o negócio do meio, é a mensagem lá O meio é a do mensagem, McLuhan. exatamente, exatamente, boa. Porque ele diz isso, que as pessoas, quando surge um novo meio de comunicação, as pessoas absorvem aquele conteúdo, mas não elas, a cosmovisão delas ainda é anterior ao surgimento daquele meio. Então elas não conseguem perceber o efeito que esse meio tem sobre a cosmovisão como um todo. Isso é genial, porque a gente não atenta para o meio e vai direto para a mensagem. É óbvio que ele não Exatamente, está dizendo que a mensagem não existe. Mas o que ele perfeito. diz é assim, ó, a mensagem está mudando o tempo todo e é impermanente, mas o meio não. Não, cara, e o meio é novo e é bizarro. Se a gente já vinha de uma era em que você via um filme no Supercine sábado à noite, né? A gente via tela quente, né? Segunda tela quente. Aí você tinha lá 10 minutos de filme e 30 segundos de propaganda, 1 minuto. Você tinha já vamos Uma dizer, uma sequência fragmentação, né? de um filme que era interrompido. Cara, isso enchia o saco, tudo bem, mas, cara, olha a diferença para hoje, para esse ciclo de Sim, interrupção. A cada 2 segundos muda de assunto. sim, Que o sim, efeito no cérebro é bizarro. Inclusive, tem sim. um artigo muito interessante acho que um cara que escreveu no New York Times, chamado Nicholas Carr. Nicholas Carr com 2 R's, Carr, C-A-R-R. Ele é escritor, né? Então, e ele fala assim que de repente ele percebeu que ele não conseguia mais parar para ler um livro por 2 horas. Um escritor. Um escritor profissional, no negócio, imagina, ele devia ler 6 horas por dia. Ele falou, eu não consigo mais. Agora eu tenho que, a cada meia hora, eu tenho que fazer uma pausa, porque assim, eu não aguento. E aí começou a investigar as causas disso, que isso se tornou um problema sério para ele. E ele viu, enfim, ele fez a pesquisa dele, e no artigo que ele escreve sobre isso, ele fala que a causa foi a internet, quer dizer, a navegação na internet. Que causa esse efeito que eu mencionei, de você sempre tem uma novidade, sempre tem um assunto diferente, sempre algo está chamando a atenção e você tem então a tua atenção picotada durante um Sim, dia, né? é E aí ele picotada começou a fazer eu ia dizer picotada e caótica, né? Te levando para tudo que é. cara, se é tela quente, entendeu? Beleza, você tem um filme, aí tem uma propaganda aí, volta o mesmo filme. Volta Mas, o mesmo filme. né? Mas daí ele começou a fazer uma dieta, né, de internet, enfim, ele falou, aí começou a voltar, ele falou, meu, batata, é isso aí. É impressionante. Eu também sinto isso. Eu não tenho mais a mesma capacidade que eu tinha de continuidade de estudo num livro, enfim. Sempre parece que chega um momento, bom, agora tem que dar uma pausa para retomar, né? Porque há um certo cansaço mental. Eu estava atribuindo mais à velhice, mas eu acho que tem esse dado também. Não é não, é, com certeza. E olha que eu não sou, assim, eu não fico viajando, não uso muito Instagram, Você sabe mas mexer aí, certinho no Instagram? Como é que tá? Você sabe? razoavelmente, às vezes eu me Sabe onde embogo. aperta? Sabe onde aperta? Onde aperta? O basicão só, O né? basicão. Tá bom, acho que essa é a melhor situação, é saber o basicão. É, né? Às vezes tem que fazer algumas coisas, eu peço para o João, meu filho, fazer, porque eu digo, eu não sei como fazer, não quero aprender. Aí eu passo para ele. Porque o João está me ajudando agora, né, no trabalho aí de divulgação dos cursos, Uhum. né?
até de redação dos textos, né? Fazemos em conjunto, porque eu já tentei trabalhar com o pessoal de marketing produzindo texto e nunca dá certo. Esse pessoal Nunca de dá certo. marketing é tudo filha da puta. Você para. E tem uma ideia que assim, eu me levanto, me revolto muito com essa ideia, né? De que assim, os caras Uhum. confundem princípios com regras, com esquemas, vamos dizer. Então eles ficam aplicando, em vez de entender o princípio da coisa, que tem uma estrutura mesmo que tem que compreender, que nem dramaturgia, né? Você tem que atrair a atenção da pessoa, né? E Sim. depois, né, tem uma coisa que é fundamental que eu não tenho, eu tenho que trabalhar ainda isso em mim, que eu tenho uma tendência a falar sobre o que me interessa, evidentemente, isso não é problema, mas já me colocando no meu lugar, né? Onde, em vez de tentar saber onde o outro está e trazê-lo para olhar a coisa do meu ponto de vista. É uma coisa que em teatro a gente até desenvolve mais, né? Porque você tem que criar a empatia, criar a atenção da plateia, né? Mas é completamente diferente, porque o teatro já é um espaço onde todo mundo já vai ir ali predisposto a prestar Predisposto. atenção, É. Mas né? E às perde. vezes, Mas perde. Se tu não segura, perde, né? se não segura, perde, É. né? Nos últimos tempos, então, é difícil. Mas dentro disso que a gente falava, esse negócio do Mark Leffler vale a pena estudar isso com muita profundidade. Tem esse livro também do Neil Postman, que chama Tecnopólio. O livro é de 92. Esse aí vale a pena você ler esse livro. Tem traduzido. A tradução não é maravilhosa, mas não é dessas que assim não dá para ler, sabe? Não, a tradução é boa. E ele também ele é um continuador. Os canadenses têm toda uma turma. Tem esse cara também, ó, Paul Zumthor, que é posterior, escreveu esse livro A Letra e a Voz. E eles têm uma reflexão muito profunda sobre essa relação entre a palavra escrita, o surgimento da escrita fonética, que Uhum. se dá ali no, sei eu, 1500 antes de Cristo, por aí, no Oriente Médio, e que tomou o mundo. Quer dizer, todas as línguas modernas ocidentais são fonéticas, né? Quer dizer, cada letra representa um som. Uhum. Antes não eram assim. Uhum. Eram escritas mais simbólicas, imagéticas, né? E foi isso que propiciou, aliás, o registro fonético, né? Abriu possibilidades tecnológicas que não tinha antes, que não tinha, mesmo na guerra, né? Os caras começaram a mandar mensagens, por exemplo, por escrito, orientações, estratégias, que antes não era possível fazer, feito verbalmente. Então, o alcance, o poder mesmo, né, começa a ter maior alcance, que é o que acontece com a tecnologia hoje, né? A gente sempre, e aí ele vai refletindo sobre o crescimento, ele divide as fases de uma cultura na fase de uso de ferramentas, onde você tem uma religião ou uma metafísica, uma estrutura, uma cosmovisão cultural que determina o que deve ser usado, quais as ferramentas. As ferramentas são ou para agricultura, criação de animais, etc., ou então são ferramentas para o culto, né? Uhum. Igreja, enfim. Depois começa o que ele chama da era da tecnocracia, onde as técnicas, as máquinas começam a se desenvolver ali no final do início do Renascimento, né, e a explosão com a Revolução Industrial, Uhum. em que as técnicas agora elas começam a atacar a cultura vigente. Elas Uhum. já não estão mais sob o domínio da cultura, né, mas elas começam a ganhar independência e começam a atacar a estrutura da cultura vigente. Uhum. E aí ele dizia, agora nós chegamos, ele fala em 92, e fala especialmente dos Estados Unidos, no tecnopólio, onde
as tecnologias se multiplicaram e não tem mais uma estrutura, não tem mais coerência nenhuma, né? Então, e não tem mais, vamos dizer, restrição de ordem moral nenhuma. O negócio, por exemplo, da bomba atômica, né? Há pouco eu vi o Oppenheimer, a discussão era toda essa, né? Na verdade, se era ético fazer a bomba atômica. Não tinha discussão, porque assim, olha, se nós não fizermos, eles vão fazer. Não tinha, exatamente. Então, a própria lógica da tecnologia começou a ditar o curso das coisas. Os nomes, né? A própria Perfeito. lógica interna da tecnologia. Perfeito, perfeito. Putz, isso aí acho muito esclarecedor para a nossa situação. Deixa eu molhar o bico aqui. Mas voltando ao negócio, você toca um ponto que eu queria retornar ali sobre o negócio do teatro, e aliás é o tema que a gente divulgou aqui com aquele áudio, né? Fez um sucesso o áudio, o pessoal gostou muito. Ah, é? Opa! Então, tá todo mundo aqui esperando os nossos segredos de alcova. Os de alcova nós não vamos dar, né? Só os de bastidores. Só bastidor, só bastidor. Só bastidor. Mas você estava falando da coisa da coerência, né? Que nós mentalmente e aliás é inútil você tentar criar, né? Resolver esse problema da coerência das informações e do trabalho mental, vamos dizer, diretamente com a mente. A mente é descontínua, né? É descontínua. Então, o que é preciso, e aí está a ideia desse projeto aí de aulas, que eu estou chamando de Laboratório da Linguagem, de aulas mensais, e ligando com a questão do trabalho do ator, é que o corpo não é descontínuo, o corpo tem uma ordem, tem uma estrutura que se mantém ao longo do tempo. Então, se você estiver, vamos dizer, de posse do seu corpo, se você estiver de fato, né, na realidade concreta, você tem um apoio para todo o trabalho da mente, inclusive. A própria atenção, né, se você, para o pessoal que está assistindo aqui, se você soltar o seu corpo e ficar com ele mais, né, relaxado, né, você já perde um pouco a atenção. Você fica um pouco já desinteressado, assim, né? Acho que eu vou ficar por aqui mesmo, não vou fazer nada. Né? Sim. Se eu coloco de novo, né, eu boto sempre sobre os isquios e venho para esse nível de energia física aqui, a minha atenção já melhora. E não só a atenção, a minha própria disponibilidade para viver. Né? Porque outra coisa da tecnologia que a gente que não perdeu, pelo contrário, né, que nos dá essa facilidade física. Os sofás, né, as poltronas, mesmo as cadeiras, todo mundo gosta de sentar e se sentir confortável. Mas esse conforto não é bem um conforto, é uma espécie de abandono de si mesmo. É isso? É aquela experiência que todo mundo tem. Você senta no sofá para ver um filme, daí a pouco você dormiu. Acabou. Porque o sofá te engoliu, né? Né? E eu tenho constatado, eu estou fazendo também um trabalho de consultoria individual, né? E eu estou plenamente convencido de que 90%, talvez mais da população, tem que reaprender a respirar, né? Porque as pessoas respiram muito superficialmente. Né? E claro, isso começou com o negócio da voz. Né? Aliás, para quem não sabe também, o curso Encontro com a Própria Voz eu devo ao Arno. Foi o Arno que me propôs esse curso em 2015, né? E se tornou mesmo o centro do meu trabalho, sabe? Porque meu trabalho pedagógico.
Porque a voz são três coisas que eu constatei. Primeiro isso que eu falava antes, os corpos eles estão no nível inferior ao adequado, energeticamente. Uhum. Mesmo o pessoal que malha, isso não adianta, né? Porque, claro que com o pessoal que malha melhora, né? Mas aí entra um segundo problema, que são tensões localizadas que vêm de uma má postura, de sentar, né? Sentar desordenadamente, vamos dizer assim. Então, as pessoas têm geralmente uma curvatura da lombar, né? Excessiva, né? Lordose, né? Tensão cervical muito forte, ombros, e vem de falta de contato com o seu próprio corpo, Uhum. né? A respiração também, e a respiração a respiração é fundamental, você está alimentando todas as células do seu corpo com a respiração. E se não houver uma boa troca de ar, e com a respiração superficial não há, né? Porque o Uhum. ar não é todo renovado, né? Você, você vai adoecendo por falta de oxigenação mesmo, né? E o terceiro ponto é a voz que cai muito para cá, né? Que é Aham. no curso eu insisto muito nisso, né? Que a voz ela tem que ressoar no crânio, É, né? E ela ganha, ó, é, é, não é. é? A voz quando vem para cá, ela começa a ganhar harmônicos, ela vai ganhando Aham. corporeidade, né? Porque ela Sim. vai vibrando no interior da cabeça, nos ossos, né? E as pessoas em geral falam aqui, abaixa a voz tá aqui, né? E agora com celular é pior ainda, porque você fala baixinho aqui, todo mundo já te ouve, você não precisa articular, né? Aham. Mas sintetizando, essa vida excessivamente mental, discursiva, né? Uhum. Verbalismo, quer dizer, um verbalismo oco, né? As pessoas falam, 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 mas essa fala ela não tem correspondência na realidade concreta, Perfeito. Uhum. não é isso? A gente acredita na afirmação mental, teórica, Uhum. né? Uhum. Eu acho que isso aí deve ser assim, 90% dos problemas de casal, de casamento, deve ser só isso. Sim, sim, Tipo assim, né? Não, mas tipo assim, você nunca falou que me ama, né? A mulher fala com o marido, e o marido, não, mas, né? Eu sei lá, eu fiz tal coisa, não sei quando. Falou, não, você não fez. Então o cara acha que fez e não fez, né? sim. Tá o quê? Na cabeça dele. Isso é muito real, assim. Né? Eu dizia sempre, quando eu dava aula de teatro, ultimamente eu me aposentei na Unicamp, né? Então raramente eu dou aula de teatro propriamente. Mas eu costumava sempre voltar com um bordão é uma frase que diz: o homem é o único animal que é capaz de fazer uma coisa acreditando piamente que está fazendo outra, Aham. não é? E é isso que você está dizendo. A gente não conecta, né? A gente acha que está fazendo uma coisa, mas concretamente está fazendo outra. Claramente, mano, isso aí tem um problema também, que não é só assim da experiência nossa do brasileiro. Tem um problema de audição também, né? Não sei se você percebe isso também. Dificuldade das pessoas de ouvirem, justamente porque a gente fica imerso no mundo mental enquanto conversa, né? Então, você Sim, prestando atenção nos próprios pensamentos, em vez sim, de pensar no que o outro está falando e ouvir, e vamos deixar aquela mensagem repercutir e devolver alguma coisa que faça sentido, né? E é muito sim, frequente você presenciar diálogos meio loucos. Assim, um fala uma coisa, de repente outro fala outra. Assim, quando vê, são duas pessoas só falando próximas umas das outras, mas não tem um diálogo de verdade. não tem diálogo. No sentido do Adler, né? De uma interpenetração das mentes. Sim, sim. Mas Né? justamente porque não tem ouvido. Você Mas o sabe, né, ouvido, que exatamente, uma o ouvido é pessoa. uma espécie de tampão interno, que é É, tão. é. Porque você está Você. justamente prestando atenção nos movimentos internos da tua própria mente. Sim. Eu comecei, tem aquele verso do Baudelaire, né, daquele poema para o Edgar Allan Poe, que ele diz que o homem anda por uma floresta de símbolos, né?
E aí eu parafrasei dizendo que nós vivemos uma floresta de papagaios, né? A nossa mente é uma É, floresta de papagaio, exato. né? É um falatório constante. Que Falatório isso constante. vem, como você apontou, falta de audição, falta de ouvir. Né? Você vê que o Cristo insiste muitas vezes ao longo do Evangelho nisso, né? Vocês não estão ouvindo. Uhum, Eles, né, eles escutam, mas não ouvem. uhum. Né? E no teatro, no trabalho do ator, no tempo em que havia trabalho do ator, porque isso aí praticamente desapareceu nas últimas décadas, né? Você ainda pegou um tempo em que havia treinamento de trabalho do ator, mas Sim. já estava começando a Era uma mudar, coisa rara, era uma coisa rara. não é? É, Coisas muito simples, como assim, aprender a ouvir. Primeiro você tem que ouvir para depois falar. Você aprende primeiro a ler ou a escrever? A ler, né? exatamente, exatamente, Então você exatamente. primeiro tem que aprender a ouvir para poder falar, Uhum. né? Mas com essa, vamos dizer, instauração no mundo mental, isso cria também uma outra coisa que as pessoas acham que assim, elas já estão entendendo tudo. Perfeito. Sim, já saquei. Você falou metade, né? Eu Metade já da coisa. entendi, não é? Exatamente, exatamente. Quando você vai percebendo, na medida que você começa a meditar, a silenciar, né? De uma certa forma, fazer uma espécie de análise do que de fato você sabe, né? Você vai percebendo que o que você sabe é muito pouco, né? E É, sempre é fragmentário, né? Eu nunca sei tudo sobre nada. São, exatamente, São exatamente. Tomás já dizia que nós não podemos compreender uma abelha na Uhum. sua plenitude. Perfeito. Imagina, né? Imagina o universo. Pois é. Mas as pessoas acham tranquilamente assim, é uma ilusão que está espalhada. As pessoas acham tranquilamente, bom, eu estou entendendo onde eu estou. Não, tá Puta, tudo quanto mais bem. eu estudo, mais eu vejo que eu entendo é muito pouco, né? E aí elas querem, claro, eu vou mudar o mundo. Eu digo, meu filho, você não está conseguindo nem entender o seu quarto, né? Você não está conseguindo entender as coisas mais próximas de você. E isso aí é uma pura abstração. E Uhum. além Perfeito. mais, você também é mundo. Se você mudar a si mesmo, você está mudando o mundo, Uhum. Uhum. não é? É uma coisa que a gente, né, a gente que vem há muitos anos aí rezando e procurando, né, procurando a ajuda de Deus mesmo na nossa vida, né? Porque só Deus está entendendo tudo, só Ele, né? Então a gente vai percebendo, pô, eu preciso contar mesmo com a coerência da realidade, por um lado, porque foi criado pelo próprio Deus, né? E com a luz de Deus, que ele mostre o que eu preciso saber, vamos dizer assim. E não o que eu quero, porque a gente quer saber tudo. Perfeito. Ainda mais quando E com essa você coisa, se né? propõe a estudar algum tópico, algum assunto, e você percebe que aquele assunto, obviamente, ele faz fronteira com outros assuntos, e você fica Sim, numa, dizer, numa curiosidade que vai aumentando, 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 e você, se você sim, deixar, você vai, a partir de um assunto que você se interessa, talvez você consiga ter um bom mapeamento de várias instâncias do conhecimento humano, se tu, vamos dizer, conseguir alimentar a tua curiosidade, né? sim. Justamente porque o conhecimento ele vai fazendo fronteira com outros conhecimentos, né? E até você pode até eu fico meio agoniado às vezes, né? Eu começo a estudar um negócio, de repente, sei lá, eu começo a Vai estudar se abrindo. história do mar, de repente a psicologia humana, de repente história das ideias contemporâneas e tudo vai se conectando, né? E você vai ver que, vamos dizer que existe uma organicidade, uma unidade do conhecimento mesmo, né? Que a gente não sei, mas naturalmente a gente se inclina a ela. Talvez aquilo que Aristóteles dizia, que o homem quer conhecer por natureza, né? A natureza do homem é Sim, sim, conhecer, né? sim. Eu fico puto com quem não, vamos dizer, não tem para si um projeto de conhecimento.
Quer dizer, aí eu pergunto pro meu, eu tenho até a minha assinatura, né? Faço live lá toda semana. Esses dias eu perguntei, eu falei para ela, vocês têm que ter algo pelo qual você se interessa genuinamente e que vocês estão estudando a respeito, que vocês estão conhecendo cada vez mais. Vocês vão ver que o conhecimento da inteligência humana é algo que não tem fim. Sim, não Você tem pode fim. alimentar, não tem fim. É quanto mais você alimenta, mais ela tem fome, né? É diferente da relação física, né? Sim, Você se sim. sacia, exatamente. Mas E nem com sempre que cuidado, né? Eu ia dizer com cuidado disso que a gente falava antes, né? A quantidade de informação que a gente tem, a gente acaba também tendo curiosidade por tudo que chega, tudo de que a gente tem notícia. perfeito. Diz assim, não, qual é o seu projeto? Como é que você Uhum. organiza? O que, que Qual o vale seu a pena, projeto? neste momento, conhecer? Exatamente, exatamente. Ou seja, O essa busca de aluno, coerência é fundamental, né? exatamente, tem uma direção, né? Você tem é o negócio do abandono dos ideais, né? Que o Olavo fala naquela apostila, né? Você tem um ideal de vida e mirar nele, e você tem um projeto operativo que vai em direção a ele, né? Quer dizer, ele que Sim, vai balizar, né? O que você estuda, o que você faz, as suas decisões, né? Perfeito. Senão você, justamente, se você não tem um eixo que dá unidade pro teu conhecimento, né? Para onde eu estou indo? Você começa a se perder na multiplicidade de conhecimento, de curiosidade vã. é. Bom, nós estamos chegando, deixa eu ver que horas são, 15 para as... Eu não quero passar do teu tempo aí. Eu não Nem tô, eu tô começamos sem ainda. óculos, Nem hein? começamos, nem começamos ainda. Nem começamos. Eu tô sem óculos. Ó, a Elisângela pergunta como desenvolver um bom filtro. Filtro do quê? Provavelmente para assuntos de estudo, né? De conhecimento, quer dizer, como organizar, né? Como fazer ter um critério de seleção, vamos dizer assim. Imagino que seja isso para a vida de estudos. Uhum. Ó, eu acho que tem uma coisa fundamental que é o seguinte, é você, antes de falar de tema de estudos, é você. Cara, talvez seja uma coisa meio estranha, meio clichê, não sei, mas assim, você assumir o comando mesmo, a direção das suas ações, das coisas que você faz, que você estuda, que você fala, o modo como você reage, quer dizer, você tomar posse de você mesmo por inteiro, né? Né, Malé? Porque assim, a gente é convidado a todo momento à distração, né? Você tem o Sim, famoso texto demanda da distração do Wolfgang Smith, quer dizer, que foi escrito na década de 70, não é uma coisa assim de ontem, né? É recente historicamente, mas assim, já tinha um problema lá. Então você tem um convite permanente à distração, e eu acho assim, no homem, a distração é uma espécie de decomposição, né? Você está se decompondo, você está distraindo, quer dizer, você perde o fio da meada, o fio da tua continuidade existencial. De você para você mesmo, né? Você vai se distraindo, de repente sim, você não tem uma história mais, você vira um homem em sim, pedaços. E, cara, e hoje todo mundo cai nessa, todo mundo cai nessa. Todo mundo, assim, vamos dizer, as ações da maioria das pessoas são dirigidas pelo comando de outras pessoas. Quer seja você consumindo a mídia social, Instagram, tem um algoritmo que sugere certas coisas, você vai atrás por curiosidade. As séries que você vê, os filmes que você vê, tudo isso traz, né, todo um caldo cultural que você está se nutrindo daquilo, está gerando, sabe, desejos dentro de você, está gerando sonhos dentro de você. Você tem que saber o que está vindo de fora, que estão querendo te empurrar, bom, e o que é você no meio de tudo isso, né? O que você quer da sua vida. Então, eu acho que a gente sempre cai no velho necrológio do professor Olavo. sim, Se você não tem um plano ou uma visão de quem é você idealmente, no final da sua vida, depois que você morrer, quem eu quero ser,
Bom, você vai, é como um barco navegando sem rumo, né? Você não sabe para onde você está indo. Agora, se você tem Sim. isso, você decididamente, deliberadamente quer, deseja, vamos dizer, decidir você as coisas que você faz, que você fala, o modo como você reage, as coisas que você estuda. Acho que isso, essa decisão e esse plano para a vida, para quem eu quero ser, vem antes dessa pergunta que ela fez. Né? Me parece que tem isso, Malé. Não sei se eu estou errado, enfim. Não, eu acho que você está certo, mas assim, acho que a gente pode acrescentar a isso o fato de que muitas vezes você tem determinados deveres, vamos dizer assim, Uhum. que já são uma orientação, né? Que às vezes a gente, por exemplo, você tomou algumas. Aqui, imagino que somos todos adultos, né? Eu já sou mais do que adulto, eu já sou um ancião caquético. Você tomou algumas decisões na sua vida irrevogáveis, né? Ou você tem alguns compromissos, né? Aliás, você tem um compromisso fundamental que é consigo mesmo perante Deus, Sim. né? Deus te criou, ele teve, você é uma ideia que Deus teve, né? Que precisa ser, ela é uma ideia, mas ela é uma ideia que não está completa, né? É uma ideia que precisa ser realizada por você Uhum. em cooperação com o próprio Deus, não é Sim, isso? perfeito. Então, você tem determinados talentos, por exemplo, como diz o próprio Evangelho, né? Que dons que você recebeu e que você precisa desenvolver. Então, um dos filtros eu acho que é esse mesmo, quer dizer, né? O que que eu posso desenvolver, né, para o bem do próximo, para o bem dos outros, né? O que que Perfeito. eu posso doar? Você só pode doar o que você tem, não é? Se você sabe o que pode doar, aí você pode desenvolver esses dons, né, para doar cada vez mais e melhor, né? Isso vale não só intelectualmente, vale em relação aos seus filhos, à sua mulher, ao seu esposo, aos seus amigos, aos seus alunos, se você é professor, né? Eu vejo que os professores muitas vezes se restringem à transmissão de informações, Uhum. quando na verdade o professor ele deveria propiciar, né, vamos dizer, eu vou falar uma linguagem aristotélica, mas enfim, propiciar a atualização das possibilidades que estão lá no aluno, Perfeito. né? Você é eu nem diria um facilitador, como o pessoal diz hoje, porque isso aí não é fácil. Mas você propicia né? Você dá caminhos, dá instrumentos para o aluno realizar essa própria ideia de si mesmo, esse Uhum. eu possível, né, que está ali em germe e que Deus criou como semente mesmo para que ele se desenvolva em relação ao seu meio, né, à sua cultura, ao seu tempo e etc. Né? Quer dizer, tem essa tensão aí, né, entre, vamos dizer, uma ideia mais universal, né, e a situação particular em que cada um está. Então, por Perfeito. exemplo, às vezes a gente inventa de estudar determinados assuntos que não tem nada a ver com a nossa vida, não vão, né? Outro dia alguém me perguntou aqui, e eu nem respondi, vou aproveitar para responder aqui, mas vai ser muito difícil que ele saiba que eu fiz isso, mas numa caixa de perguntas, perguntando assim sobre passatempos, que passatempos ter? Eu digo, olha, em princípio, assim, se o passatempo é para matar o tempo, nenhum, não é Meu isso? Porque o Deus, tempo é uma coisa é foda, preciosa. cara. Essa palavra é foda. Passatempo, né? Pois é, mas Eu eu acho ia que dizer para ele desperdício o de seguinte, olha, tempo. escolha qualquer coisa que agregue algum valor, como o pessoal diz hoje. Quer Uhum. dizer, né, eu posso, por exemplo, ver bons filmes, é um bom passatempo, ouvir boa música, né, né, ou, enfim, aprender uma língua,
coisas que vão desenvolver sua personalidade também, Uhum. né? Ou a plantar, cultivar, né? Que te ensinam na realidade e façam você crescer também, se tornar mais você mesmo, né? E nunca escolher alguma coisa que te aliene de ti mesmo. Isso aí, É. Você conhece aquele. Tem um canadense agora que é amigo do Jordan Peterson, é Jonathan Peugeot. sim, Pegou. sim, Interessante ele, né? Ele viu sim, um. Né? Tá vendo uma série dele, ele estava tocando nesse assunto. Ele tem uma tese muito interessante, assim. Eu nunca tinha pensado do jeito que ele pensou, obviamente, né? Ele trouxe uma coisa nova. Mas o jeito como ele lê, né, a sociedade atual, né, moderna. E ele fala assim que a sociedade, a gente virou um bando de palhaço, a gente está no eterno carnaval, né? Ele começa falando assim, né? Essa é a tese dele e vai desenvolvendo isso. Ele explica da seguinte maneira. Ele fala, por exemplo, você pega os ciclos do ano, do dia, tá? Por exemplo, pega o dia começa, bom, enfim, começou o dia, você começa a tua fase produtiva, né? Você começa a conversar, viver, respirar, trabalhar, tudo que é produtivo, que é positivo, aquilo que você está gerando de valor para o mundo, enfim, você vai no dia. E chega à noite, é a hora que geralmente né, a gente volta, se recolhe, que a gente começa a passar o tempo, quer dizer, coisas que, vamos dizer, não são tão produtivas assim e que né, serve para descansar, para você se recolher, enfim, e até o momento em que você sai desse mundo, você dorme, né? sim, E aí, então, à noite, né, o final do dia da produção, do período produtivo, o dia que você se permite algum tipo de disrupção, né? Você bebe um pouco, você conversa, né? Você ri, enfim. Ele falou que no fim do ano também, então você trabalhou o ano inteiro, aí chega o final do ano, tem as festas, tem Natal, tem Ano Novo, aí você se permite, né? Chamar a tua mãe que mora lá na outra cidade, vem, reúne família, você celebra o ano, você também, você fica bêbado, né? Você fuma a mais, você faz tudo a mais, assim, porque faz sentido no contexto do ano inteiro que passou você trabalhando, produzindo, né? E ele fala do carnaval. O carnaval é isso, o carnaval é o período em que, cara, a gente se permite, sei lá, meter o louco, assim, homem vira mulher, mulher vira homem, mas assim, cara, o carnaval é 2 dias, entendeu? Ele precisa ser 2 dias, acabou. Só o problema é que a gente está vivendo um tempo em que o pessoal está levando a sério a vida como um carnaval, nesse sentido, sim, sim, invertendo a ordem da hierarquia, da importância mesmo das coisas que numa esfera natural faz sentido, né? Então, você tem hoje então essa coisa do, sei lá, o homem que vira mulher para sempre, né? Acabou, quero cortar meu peru fora, né? uhum, Né? Então, existe uma tentação na gente, uma certa tentação para todo mundo. Não estou falando que é dos outros, não. Né? Estou falando para nós aqui. Isso é uma tentação chamada a constante apelo da diversão, do sim, entretenimento sim, contínuo, não a coisa regulada, saudável, que faz parte de uma vida humana natural, normal, mas uma coisa doentia que inverte completamente o eixo da realidade. Né? Até o sim, Ortega Gasset, ele fala, eu tenho um pavor dessa palavra divertimento, que é verter em dois, né? Que você se sim, divide. sim, Muito sim, interessante essa análise dele lá. sim. E com essa coisa, essa instauração na mente, né? Tem essa ideia de assim, eu quero ser o que eu quiser. Mas não é Quero o ser o que que a eu pessoa quiser, quer de cara. fato, é o que está passando pela cabeça dela, Pois né? é, exatamente. É aquilo que eu gosto de dizer, nem É o tudo que reino passa dos pela... desejos, né? É o reino do desejo. É o reino do desejo, Porque as você pessoas vê, confundem desejo com vontade. se tava ruim no iluminismo, né? Que é o reino da razão, cara, piorou tremendamente, que é o reino do Piorou desejo. tremendamente. E isso tem uma contrapartida também, ó, tem um aspecto na questão corporal. Eu estava pensando sobre isso até por causa dessa nossa live, né? Pensando na questão do teatro, porque eu vejo que no meio teatral também as pessoas estão muito loucas, né? Ou seja, eles não têm uma base corpórea, elas acham que estão vivendo num mundo concreto, corpóreo, mas esse mundo é abstrato,
não é corpóreo de fato, porque ele está recortado, vamos dizer, o que eles chamam de o mundo corpóreo é o mundo dos desejos e das paixões, que é simplesmente uma região só da nossa existência. Não tenho nada contra os desejos e as paixões, mas eles Então, são loucos. é troço perigoso, cara. Você tem uma tradição inteira de gente falando para você temperar os negócios, né? Os desejos, as paixões. Sim. Né? E não As pessoas soltar. não distinguem mais desejo e vontade. E, Não portanto, elas não sabem mais o que é corpo, o que é alma, o que é espírito. Isso tudo está misturado. Perfeito. E se está misturado, está reduzido à alma, ao psiquismo. É tudo mental. Né? Quer dizer, quando você afirma, né? Bom, eu já tive experiências assim em sala de aula de você dizer assim, não existe quadrado redondo. E alunos dizer, não é bem, pode ser. Pode ser, claro. Isso está sendo muito repressivo. Não, exato. Você vê isso repercutido na esfera cultural, né? Com essa coisa do movimento trans, por exemplo, né? Sim. Os caras levam a sério essa merda, a ponto de, assim, o filho de 5 anos fala um menino fala que quer ser menina, mas o pai já fica, assim, tremendo na base, falando, como é que eu posso cortar o peru do meu filho, né? Para ele, para não causar transtorno para ele, assim, olha só o nível de loucura. Você vê isso repercutido na esfera política também, quando você tem um cara lá, tipo o Alexandre de Moraes, vamos falar abertamente aqui, né? Pô, esse é o reino do Xandão, né? Se ele faça o que eu quero, né? L'état c'est moi, né? Sim, l'état c'est moi. É a lei, é o negócio do Raul Seixas lá, né? Faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Exatamente. A sociedade alternativa, deu no que deu. Exatamente. Né? Essa ideia de que tudo que passa pela sua cabeça é positivo. A pessoa tem que estar muito alienada de si mesma para pensar isso. Porque a quantidade de porcaria que a gente pensa todo dia... Cara, é justamente o contrário, né, bicho? É o contrário, quase nada presta. Capacidade de fazer, tá aí a indústria pornográfica para provar isso. Esses dias eu vi, não saiu a inteligência artificial agora, tá na moda, enfim. E agora tem o deepfake, né? Que é o seguinte, é você criar cenas absolutamente falsas, mas com uma realidade extrema. Cara, 98% do que é gerado em deepfake de inteligência artificial é pornográfico. Putz. Assim, impressionante isso. É aquilo que e o cara acha que tá... E ele acha que está mesmo instaurado no seu corpo. Ele não percebe que isso aí é pura abstração. Exatamente. Exato. Exatamente. A pornografia não é sexo. Mas você levantou agora essa palavra. Oi? Eu estava até discutindo esse assunto outro dia. Inteligência artificial, a rigor, não existe. Não existe, né? A inteligência é ou humana, ou angélica, ou divina. A inteligência é a capacidade de conhecer uma verdade. E isso aí a inteligência artificial não tem. Eu tenho proposto chamar de inteligência simulada, porque parece que tem uma inteligência ali. Né? Aqui a inteligente é o cara que fez o programa, aí sim, né? A inteligência é o programador. Perfeito. Mas o computador, ele é burro. Se você disser para ele que 1 mais 2 é igual a 5, ele vai calcular tudo baseado nisso aí. Dá para fazer, claro. Né? Então, ele é absolutamente burro, ele é uma porta. Né? Né? E as pessoas não percebem mais isso, elas estão sendo enganadas por esse negócio da inteligência artificial. Não existe isso. Só existe inteligência viva. Perfeito. Né? Bom, Arthur, estamos chegando no nosso limite mesmo de horário. Eu queria primeiro te agradecer e lamentar. Vamos ver se a gente faz mais uma nova live daqui a um tempo. É sempre muito bom conversar. Sem problema. Eu tenho a sensação que a gente nem falou nada, assim, nem começamos. Eu também tenho. Já deu 1 hora. E vou aproveitar agora também para falar por que a gente está fazendo. Né? Eu falei no início. Faz o pitch.
Eu vou fazer o pitch, mas vou fazer o teu também, né? Você está com uma comunidade, você falou há pouco, Eu entre na tô, comunidade do Arno aí também assina e lá no Instagram. assina lá Meu e perfil do assina. Instagram. Assine e assim, eu não prometo absolutamente nada. Você assina e não sei o que vai acontecer. E assine também né? Inscreva-se para a minha aula no outro sábado, dia 16, às 4 da tarde. É a segunda aula de um projeto que vai se desenvolver ao longo de 2024 e que a ideia é exatamente essa, ó, ajudar você a cair na real, né? A recuperar a organicidade do seu corpo, né? Que exatamente assim, ó, tem esses pontos fundamentais de respiração, de atitude, de postura, né? Trato do corpo. Não é uma questão. Não estou preocupado aqui com alimentação nem nada, não. A ação física, que é uma coisa que a gente desenvolve muito no teatro, né? Quer dizer, a capacidade de agir fisicamente de uma forma eficaz, vamos dizer assim, e com sentido, né? Eu acho que aqui na live a gente durante um bom tempo falou ali é uma coisa que está muito na base desse trabalho, que é assim, você tem que recuperar a organicidade do seu corpo, porque nós não somos anjos, nós somos seres encarnados. E, portanto, tem que haver uma inter-relação, uma integridade entre as nossas várias dimensões, né? Inteligência, vontade, desejos, psiquismo, né? E corpo. Tudo está relacionado. E se você não tem, vamos dizer, não está de posse do seu corpo, você é vítima do seu psiquismo. Não adianta tentar corrigir os problemas mentais mentalmente. Não dá para fazer isso. Você só vai embolar cada vez mais o problema, não é isso? A mente Uhum. não pode resolver o seu próprio problema. O que Perfeito. resolve o seu problema é a sua inteligência, a sua vontade e o seu corpo. Né? Quer dizer, aquele exemplo que a gente deu antes, se você sabe colocar o seu corpo numa condição adequada, né, você já está mais atento, você é capaz de seguir um raciocínio sem se perder, não é? É preciso estar encarnado. Né? E eu vejo isso mesmo, eu sou católico, eu sei que você também é, e no meio católico a gente vê isso muito, pessoas que acham que são muito espirituais, rezam muito, mas é tudo mental. Elas não têm conexão com o seu corpo, estão travadas, não é? Porque a nossa cultura é uma cultura abstrata. Nós não fomos educados. Olha, se você pensar a quantidade de tempo que você passou numa carteira de sala de aula, sentado, né, absorvendo informações abstratas, as quais não tinham absolutamente nenhum interesse para você, né? Foram anos, né? Anos, não descontínua, tu se somando, né? A continuidade de 6 horas por dia, 5 horas por dia, ao longo de 15 anos, né? Em que você, e ainda que te induziram a achar que conhecer é acumular informações, Uhum. né? Então, eu vejo as pessoas ficam estudando doutrina, eu estou falando agora do catolicismo, né? E não conseguem conectar a doutrina com a sua vida concreta. Então, Uhum. há uma espécie de alienação, né, de Total. dupla vida, né, Uhum. que é a vida assim, é quem você imagina que é quando está na igreja ou está rezando seu terço, e quem você imagina que é quando está cozinhando, ou com seus filhos, ou passeando. Tem que, tudo tem que se articular. Então, a ideia um pouco desse curso, quer dizer, não é um curso, eu estou fazendo aulas mensais, você pode fazer individualmente. Mas a ideia é que ao longo de 2024 a gente tem uma aula mensal aos sábados, que, claro, vai ficar gravada para quem não pode assistir, tratando deste problema. Quer dizer, é isso que vai te dar um apoio para crescer como pessoa.
né? Então, a ideia desse curso, né, que eu estou chamando de Laboratório da Inteligência, a primeira aula eu chamei de Oficina da Inteligência. Mas aí me dei conta que o pessoal viu o nome de oficina e já chegava pedindo exercício, né? Uhum. Então eu mudei para laboratório, que assim, não adianta exercitar muita coisa se você não está entendendo nada, Uhum. né? Então eu vou te dar alguns exercícios, 5 minutos, 10 minutos por dia só. E o Sim. resto, né, que é o suficiente para você ir voltando a habitar neste mundo, né? Tem aquela frase aquele verso do Paul Eluard, né, que diz: existe outro mundo, mas ele está aqui, ele está neste mundo, né? Aham. E é Aham. isso mesmo, né? Nós vivemos, quer dizer, como de São Paulo, né? Nele, em Deus, nós vivemos, nos movemos e somos. Como é que nós não percebemos isso no nosso dia a dia? Perguntando agora especialmente para os cristãos, né? Como é que a presença de Deus, né? Ela é mais substancial do que qualquer coisa que está presente aqui fisicamente diante de nós, mesmo que Uhum. das pessoas que estão conosco, né? Uhum. Mas nós não vivemos nessa, né? Nós não conseguimos entrar em relação com a realidade concreta. Uhum. Então a ideia do curso é esta. O link está na bio aí também, assim como o link do Arno está lá na bio Quanto, dele. quanto é o teu? É R$ 97 a aula. Toda E para semana? quem, não, é mensal, uma aula por mês. Aí você pode entrar e comprar uma aula e sair. E não comprar Isso, outra. as aulas são individuais. Aí, para quem assistiu, agora nós estamos fazendo isso. Quem assistiu a primeira aula Hum. tem um desconto de 25%, aí dá 67, eu acho. Tá dando. Né? Então, se você O fizer a pessoal tá comprando continuidade. mais de uma aula? Como é que tá? Não, agora é a primeira, agora é que vai ser a segunda, então ainda não sei. Uhum. Só teve uma aula. Começou. Tá bom, tá bom. Maravilha, Então hein? tá bom, querido. Meu Muito Deus. obrigado. Que Deus te abençoe. Ah, Um beijo moleque. na Araceli, nas crianças. Ó, deixa eu fazer o jabá final aqui. Isso, fácil. Não, para você, não para mim. É, Você já sabe, para quem não sabe da história, né? Mas faz 20 anos que a gente se conhece, 22 anos. E eu tinha o Sim. quê? 20 anos, 24 talvez, 24 anos. E 23, 24. Mas sei lá, assim, com 23 anos hoje, tá ruim a coisa. Na minha época também era ruim. Com 23, 24 anos, eu não me considerava um adulto, uma pessoa assim, responsável. Eu tinha sonhos, desejos, coisa absolutamente infantil, assim, juventude mesmo, né? Nunca, não pensava em ter família, não pensava nem ganhar dinheiro, cara. Não pensava em absolutamente nada, nada. Isso aí para mim foi muito tarde, eu fui amadurecendo muito tarde. E conhecer você, Mané, né, para quem, enfim, já conhece o Mané há muito tempo, conhecer ele é assim, é um impacto civilizacional, né? Civilizador, porque você tem, na minha experiência pessoal, foi a primeira vez que eu vi um homem adulto, de verdade, que eu olhei pro cara e falei, cara, esse cara é adulto, né? Esse cara é um homem, né? Ele tem essa voz assim, ao vivo, então você, né? Meninas, preparem-se, né? É, a Bel fica louca. Ah, mas então, foi a primeira vez que eu vi alguém, um homem de verdade, com uma presença real e contínua, essa coisa da continuidade. Você, né, Malé, você sabe, não estou falando para ti, estou falando para quem não te conhece. O Malé tem isso verdadeiramente nele. Então, você está ali e ele está prestando atenção no que está falando, e ele está falando com uma continuidade infinita, assim, uma coisa ligada na outra, assim, nada se perde. A presença dele é uma presença pesada, no bom sentido, né? Você sempre foi magro, né? Mas a sua presença sempre é uma presença pesada, quer dizer, é uma presença densa, no melhor sentido da palavra, né? Quer dizer, a gente percebe que você, Mané, sempre está onde está, sempre está onde está, com o seu corpo, com a sua mente, com o seu coração ali.
Claro, hoje eu sei expressar essas coisas, né? Na época eu não sabia, eu ficava com medo, ficava assustado, falava, meu Deus, cara. Sério, ouvia você falar nos debates e tal, era sempre uma experiência pedagógica no sentido humano, né? Pedagogia humana mesmo, de um homem formando outro homem, né? E foi você que, pela primeira vez, eu ouvi da boca de você a palavra Olavo de Carvalho. Foi você que mencionou primeiro, indicou, né, ao trabalho do professor. Você foi o primeiro homem que me ensinou os princípios da filosofia aristotélica. Até hoje eu não esqueço o negócio das quatro causas, forma e matéria, potência e ato, por causa das suas aulas, de 23 anos atrás, 20, 22, 21, sei lá, 22. Então, qualquer um de vocês que entrar em contato com o Mané, conhecê-lo, conviver com ele, ser aluno dele, você não vai ter assim uma experiência normal, corriqueira de ensino. Você vai ter uma bomba civilizadora assim jogada em você. Então, se você for meio fraquinho, talvez você nem aguente, você saia chorando, né? Eu lembro que o espouldaios aristotélico, né, o homem maduro, ele tem que despertar no homem jovem um certo temor também. É uma condição, né, do espouldaios, do homem maduro grego, né? E você despertava isso em mim, despertava um temor. Eu falei, bom, aí você já chegava com todo respeito, né, mano, para conversar com você, né? Então é isso, pessoal. Não percam essa oportunidade de estar de forma mais contínua com o professor Mané, esse grande amigo hoje. Se eu posso te chamar de amigo hoje, Mané, com uma imensa Claro, alegria, claro. assim, imensa alegria mesmo. E Araceli adora você também, você sabe, a gente gosta muito de você, da Também gosto muito dela. dos seus filhos. É um dos motivos de alegria na nossa vida, assim, ter você perto da gente como amigo. Bom, muito obrigado. Agradeço de coração. Estou aqui mesmo tocado por essas palavras. Muito obrigado. Você é Tocado, meu amigo, sim. Você é meu amigo, sim. tocado pela frente ou por trás? Como é que é? Para terminar na zoeira. No fundo, Você no gosta de ficar fundo de mim. tocado, né? No fundo de mim mesmo. No fundo de si mesmo, exatamente. O Malé Tá foi bom, o. querido. Você lembra que você Oi. falou do. A gente tem uns vídeos proibidos teus lá, eu acho que tá com o Ítalo agora, que eu saí de Tem, lá, né? Tem. né? O Guerrilha Gay, o... Guerrilha gay. Muito bom. Tá bom, querido. Que Deus te abençoe. Você também. E a todos vocês, muito obrigado pela presença. Tchau, Até. pessoal.